Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma Estação Saúde. No mês de agosto, em mais de 150 países, é comemorada a Semana de Aleitamento Materno. E é esse o tema da nossa edição de hoje. Quem vai nos conduzir nessa viagem é a médica pediatra, a doutora Saskia Fechetti, a quem eu já começo agradecendo a participação com a gente aqui. Doutora, você é pediatra e especialista em neonatologia, que é a área da medicina que trabalha com os recém-nascidos. Isso mesmo. Isso. Nós vamos conversar sobre o aleitamento materno e vamos dar muitas informações, dicas, mas eu queria começar fazendo uma pergunta que particularmente a mim me acompanhou durante a minha gravidez, as minhas 3 gestações, e acho que é uma dúvida de muitas das mulheres, né? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir dar de mamar? Toda mulher consegue, tem essa capacidade, ou é só um grupo muito selecionado de mulheres que tem essa possibilidade? Então, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu sou neonatologista e eu trabalho muito com aleitamento materno. Então, realmente, a gente tem bastante experiência em relação a orientar mães em amamentar, né? E quase todas as mulheres podem amamentar. Raro as exceções, como mulheres que têm uma doença grave, um câncer em tratamento com quimioterapia, né? Ou usuárias de drogas que não querem largar a droga, porque até mesmo aquelas que querem largar, a gente incentiva o aleitamento materno. Então, são raras as exceções que contraindicam o aleitamento materno. Então a gente já pode começar dando essa tranquilizada nas mães ou nas futuras mães, né? E a maioria das mulheres tem leite e tem leite suficiente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o leite depois, mas é importante saber que nós somos feitas para amamentar, né? Então a gente tem que aproveitar e saber aproveitar aquilo que a natureza nos oferece. Então, e em prática de consultório, a senhora percebe que está tendo um aumento de pessoas que querem amamentar ou uma diminuição nisso? Está na moda ou não está na moda amamentar hoje? A verdade, assim, a gente já teve uma época muito ruim, né? Quando a gente era criança, que nossos pais utilizavam muito a mamadeira, muito a fórmula. E hoje em dia está voltando mais essa coisa de aleitamento materno. Por quê? Porque o mundo está preocupado com a nutrição mais adequada. E o leite materno é o primeiro nutriente mais adequado para os nossos bebês. Então, eu acredito que estamos cada vez mais conseguindo convencer as pessoas. O que está sendo um pouco difícil é que tem alguns obstáculos. Amamentar não é fácil. Então, a gente precisa de pessoas experientes e pessoas convencidas para a gente conseguir passar esses obstáculos e que dê certo. Quais que são as principais dificuldades que a mulher enfrenta quando ela decide? Não, eu quero amamentar, eu vou tentar, pelo menos. Então, eu acredito que a primeira dificuldade é a técnica. Então, tanto a posição, quanto a pega do bebê, quanto o fato dos 3 primeiros dias não ter muito leite, a gente tem aquele leite de transição que é chamado de colostro, né? Então, a quantidade é pequena, o bebê chora, ela está achando que não está dando conta porque o bebê está com fome, mas a verdade é a natureza faz assim, produz uma quantidade pequena para ser a transição da vida fetal para a vida extrauterina, e daí o bebê vai aprendendo a fazer funcionar o intestino dele com leite. Então, essa quantidade pequena de leite e depois a pega, porque o bebê ele tem que aprender a pegar bem e ele não nasce sabendo. Então, na verdade, a gente tem que orientar ele como que ele vai fazer e a partir daí, vai aumentar a quantidade de leite. Às vezes, o aumento da quantidade é desproporcional, então aumenta muito a quantidade e daí a gente tem que esperar umas 2 semanas para a quantidade de leite se adequar à demanda do bebê. Mas então, a senhora está falando, é um processo tanto de adaptação da mãe, que também não amamentou, exatamente, né, ainda, sobretudo na primeira gravidez, né, na primeira maternidade, e do bebê, porque a gente também não pode esquecer que é uma pessoinha que estava ali protegida no útero e que vai ter que começar a ter uma vida totalmente diferente. E ele não sabe, ele não nasce sabendo. As pessoas acham que é um reflexo, que é um instinto, mas não é. A gente tem que conduzir ele para ele conseguir mamar o melhor possível. E conforme ele vai pegando,
daí vai tudo certo, né? E tem algumas crianças que a pega é mais difícil e tem outras que são mais fáceis. Tem a ver também com o bico do seio, da mãe, né? Porque a gente ouve falar muito isso, né? Às vezes a gente tem bico invertido, às vezes a gente tem bico plano, né? Às vezes tem bico muito grande que não cabe na boca do bebê. Às vezes o bebê é mais preguiçoso. Isso, às vezes ele dorme muito, daí você tem que acordar ele. E depois você tem aquele que chora sem parar também e que a mãe não sabe por que ele está chorando, né? Doutora, então, mas aí assim, são muitas coisas. Em que momento que a mulher tem que ter essas informações ou essa orientação? É no pré-natal? É exatamente no pós-parto? Ainda no hospital? Como que funciona essa orientação, vamos assim dizer, para que seja um período de transição mais cômodo, menos desgastante, né? Então, eu acredito que tudo isso começa, na verdade, no pré-natal e até antes, né? Porque a gente tem que conscientizar as meninas pequenininhas, né? Que o aleitamento é melhor do que a mamadeira. Primeiro tirar aquela coisa da mamadeira, né? Que a gente sempre brincava com a boneca ou com a mamadeira. Sim. Hoje em dia, não. A ideia é que as criancinhas pequenas fazem a brincadeira de colocar o bebê no peito e não usar a mamadeira. Primeira coisa. Então, primeira dica já é isso. Então, a gente já tem que já tirar isso, porque senão vai incorporando, né? É inconsciente. Depois, na escola, falar bastante de aleitamento materno, as crianças verem o exemplo das mães dela, então tudo isso vai mudando a nossa cultura. Depois, no pré-natal, é muito importante a gente orientar sobre algumas dificuldades, sobre alguns cuidados que essa mãe vai ter que ter em termos de cuidar com o peito, né? Então, antigamente, a gente tinha aquela coisa de preparar o peito, de esfregar com uma bucha. Hoje em dia não se faz nada disso, porque a verdade, a gente sabe que machuca o peito e depois ele pode ter mais fissura. Então, você pode até expor ele um pouco no sol, fortalecer um pouco com o sol, mas só. Nada de ficar preparando com bucha, com esfregar, com pente, nada disso, né? Caiu da moda. Não se faz mais, porque isso você só tortura a mulher e depois você facilita o aparecimento de fissura. Talvez pelo que a senhora está falando também, ele é um processo que é bom ter informações, mas também ele é um pouco natural, né? Porque às vezes se prepara tanto para uma coisa ruim, para uma coisa que vai doer, para uma coisa que vai ser... E às vezes não é. Isso, exatamente. Né? Porque depende muito de todas as outras coisas que a gente estava falando, né? Quantidade de leite, do estado emocional que a mãe está no pós-parto, de como é a criança, né? E do bebê, né? Porque cada bebê é diferente, né? Às vezes o bebê nasce prematuro, não tão prematuro, mas tipo, 34 semanas, ele consegue ficar com a mãe, mas é aquele bebê que só dorme, que não acorda, que não abre bem a boca, né? Então você vai ter que trabalhar conforme o teu filho, né? Certo. Bom, vamos falar um pouquinho, doutora, da importância, que é lógico que é importante, até ganhou uma semana mundial, aí o mundo inteiro olhando para a questão do aleitamento. Por que é tão importante? Que benefícios que amamentar traz tanto para a criança, para o bebê, como para a mãe? Isso. Então, isso é muito difundido, mas eu vou falar um pouquinho. Em relação ao bebê, a gente não tem dúvida que melhora a parte imunológica, diminui a alergia, melhora a infecção, né? Melhora o crescimento, o desenvolvimento. E hoje em dia estão até falando que, principalmente prematuros que mamam no peito, tem até um QI de inteligência mais alto do que aqueles que não amamentam, né? Em relação à mãe, você tem diminuição de peso logo ao nascimento, né, do bebê. Se ela amamenta, ela vai conseguir perder o peso mais rápido. Ela vai diminuir o risco de câncer de mama, câncer de ovário, né? Então isso é muito importante. Muito importante o vínculo, né? Então, o fato de amamentar, de ter aquele vínculo com o bebê, já melhora o status psicológico dessa mãe, diminui o risco de depressão, né? E uma coisa que eu acho que hoje em dia é muito, muito, muito importante é que diminui muito a obesidade em crianças. E a gente tem uma taxa de obesidade enorme, né? E no país, em crianças, cada vez aumentando mais. Então, a gente sabe que o aleitamento materno ele diminui a obesidade na criança e no adulto, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Então, são coisas importantes para a saúde e para a qualidade de vida, não só na infância, né, como também na fase adulta. Isso, em termos da fase adulta, a gente tem diminuição de diabetes, diminuição de doenças autoimunes depois no adulto, tá? Então, a gente está pensando no futuro
desse ser. Então, eu acho que toda mãe que quer o melhor para o seu filho, ela tem que pensar nisso quando ela vai introduzir um aleitamento artificial, né? Se você quer o melhor para o teu filho, você tem que lutar pelo leite materno. Desde que nasceu, né? Desde porque às vezes que lá nasceu. na frente que é a melhor escola, a melhor roupa, isso, melhor exatamente. tudo, né? Mas se você não lutou pelo leite materno, acho que é mais importante até do que uma roupa melhor, né? Sim. Então isso é muito importante. E né, a gente estava pensando em quando começar. A verdade, começar logo após o nascimento. Então, cada vez mais a gente está lutando para que isso ocorra na primeira hora de vida. O bebê nasceu, antigamente a gente separava, né? A mãe do bebê, a mãe ia para o berçário, o bebê ia para o berçário, a mãe ia para a enfermaria e essa mãe ia só ver o bebê depois de 6 horas, né? Hoje em dia, não. Primeira hora de vida, a gente já coloca a mãe, o bebê em cima da mãe, de preferência pele a pele, e se der para ele pegar e começar a mamar, tudo de bom. Ele vai já ajudar a estancar até o sangramento do útero dessa mãe. Independente de que tenha sido parto normal ou cesariana? Independente tipo que seja parto normal ou cesárea. A gente sabe que no parto normal é mais fácil colocar, porque não tem aqueles campos todos, mas mesmo na cesárea, se afasta um pouquinho o campo e logo que acaba você já coloca e deixa esse pele a pele, que é muito importante, e daí favorece muito o aleitamento nas primeiras horas de vida. E quanto mais cedo a gente começa, a gente vê que mais fácil ir para frente, né? Que cuidados que a mulher que está amamentando ou que vai amamentar, ela tem que ter, né? Do ponto de vista de higiene, de alimentação, tem alguma restrição alimentar? Como que funciona beber ou não beber, né? Depois eu queria que depois a gente fizesse meio um bate-bola com algumas dicas, coisas mais práticas. Tá. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, que deve ser uma questão importante também, né? A mulher, ela tem que se cuidar bem, né? Então, lógico, tomar um banho por dia. A gente mora num país tropical, né? Não dá pra gente assim, o fato de você tomar um banho, você já está lavando o peito, tudo, você já está ficando mais higiênico, né? Mas já melhora. É só o banho ou em cada mamada tem que ter um ritual? Não, é só o banho mesmo, né? Trocar de sutiã uma vez por dia também, porque ele acaba ficando com leite, com secreção. Então isso é importante para não deixar meio de cultura para proliferação de bactérias, né? Certo. Então, a higiene básica é muito importante. Depois, a mulher, ela tem que comer bem, ingerir líquidos, porque, lógico, para ela conseguir produzir uma quantidade de leite, ela precisa estar bem, estar nutrida e, principalmente, ingerir líquido. Mas o normal, o que ela está acostumada a fazer, não precisa falar, eu preciso comer por 2. Não, conforme você vai amamentando, você vai ter apetite e você vai acabar comendo, né? Mas tem que fazer uma escolha assim, tem que comer mais verdura, tem que tirar o chocolate, tem que tirar doce. Li também que tem a alimentação da mãe influencia no paladar do recém-nascido. Sim. Isso é verdade ou é um mito? Sim, não, é verdade. Só que o que a gente tem que lembrar é que isso já começa intraútero. Então, o líquido amniótico, ele tem um gosto influenciado pela dieta da mãe. Certo. E ele tem um gosto que se assemelha ao leite dessa mãe. Então, se essa mãe, por exemplo, eu não vou comer nada de alho durante a gestação, mas quando o bebê nasce, ela começa a comer alho, esse bebê ele pode recusar o leite, porque ele não está acostumado com aquele gosto de alho que vai aparecer no leite. Então, o que a gente fala é que a dieta da mãe da gravidez não deve mudar depois que o bebê nasceu. Ela deve ser parecida, porque o gosto do leite está parecido com o gosto do líquido amniótico. Tá? Olha que então, às vezes, se a mãe, eu fui comer uma bacalhoada e de repente aquele dia o bebê recusou o meu leite. Por quê? Porque está associado com o gosto que ele não está acostumado, né? Então ele pode recusar. Então a gente fala para manter mais ou menos a mesma dieta, né? E aquela coisa de feijão, chocolate, o que pode aumentar a cólica do bebê, né? A verdade, até hoje ninguém sabe exatamente o que poderia estar associado a cólicas do bebê. Então a gente fala, mantenha a tua dieta, a dieta que você está acostumado, de preferência sem nenhum excesso, né? Uma dieta equilibrada, com frutas, verduras, proteínas, né? E tudo... Até porque a mãe vai precisar que você disso precisa, isso, porque você precisa para o teu dia a dia e aquilo lá vai ser bom para o teu bebê também, né?
E bebida alcoólica, doutora? Então, bebida alcoólica, isso é uma coisa muito importante, que é pouco falado, que a gente tem que lembrar que na gravidez, ela não pode ser utilizada. Então, o álcool na gravidez, nas 5 primeiras semanas de gestação, eles já afetam o desenvolvimento do cérebro do bebê. Tá? Então a gente tem muita criança com síndrome alcoólica fetal, que tem retardo mental por causa de uso de álcool na gravidez. E isso ocorre nas 5 primeiras semanas de gestação. Mas esse uso de álcool é uso abusivo ou é esse Não, uso social nosso também? Qualquer uso social pode estar associado com alguma alteração. Então, por isso que mulher que está na possibilidade de engravidar não é para usar álcool. Né? Então isso é uma coisa importante. É um alerta muito importante que a gente não vê Ninguém mesmo fala, frequentemente. Né? E isso continua durante toda a gravidez e na amamentação também o álcool é contraindicado, porque o desenvolvimento do cérebro, ele continua, né? O bebê, ele nasce, mas a gente sabe que ele é muito imaturo ainda neurologicamente. E esse desenvolvimento, ele se continua durante vários anos, mas principalmente no primeiro ano de vida, essa mãe, enquanto está amamentando esse bebê, ela não pode ingerir álcool. Se ela ingerir álcool, ela não pode dar esse leite, ela tem que esperar que esse leite seja depurado, né, algumas horas, só depois ela vai poder amamentar esse bebê. Tá? Então não pode ingerir álcool junto com a amamentação. Então fica aí, né, essa dica, esse alerta que é importante, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Exatamente. Né? Então, a gente não quer nenhum filho com problemas neurológicos, né? Isso é o que menos a gente quer, né? A gente quer crianças inteligentes e que vão para frente, né? Com certeza. Doutora, saindo um pouquinho da teoria, de todas essas informações, queria ver se a gente consegue fazer uma conversa assim meio direta, quase um bate-bola. São bastante coisas. Primeiro, assim, de mitos e de verdades, né? Que eu acho que esse tema do aleitamento, ele faz parte da história da humanidade, né? Porque sempre, desde o início aí das civilizações, existe essa prática de amamentar. E a gente ouve muitas coisas, né? Sou mãe de 3 filhos, tive a graça de conseguir amamentar os 3, com algumas dificuldades em alguns momentos, mas fomos em frente. Amamentar, é um mito ou verdade que amamentar dói? Então, tem algumas mulheres que podem ter dor na sucção, né? Porque tem alguns mamíferos que são mais sensíveis, então pode ter dor associado. Mas a maioria, a dor está associada a uma pega errada. Então, se a pega não é bem feita e o bebê não está conseguindo abocanhar bem o teu peito, né? Então ele acaba abocanhando mais o bico e faz uma fissura, daí a dor é tremenda, é uma dor muito forte. Então, por isso que é tão importante ter alguém que te oriente em termos de pega, de posição, como segurar o bebê, como colocar o peito, né? O bebê, ele tem que abocanhar não só o bico, mas principalmente a areola, né? Por isso que a gente fala que mesmo com bico plano e às vezes bico invertido, é possível amamentar. Porque a partir do momento que ele consegue abocanhar a areola, ele não vai machucar tanto o bico. Né? Então nem sempre dói. Nem sempre dói. A maioria não dói, eu vou te falar. E se doer é uma questão de orientação e acertar. Exatamente. O encaixe o né? encaixe. Exatamente. Cai o peito, o seio, a mama, né? Cai, despenca depois. A verdade, ele vai cair mais se você não amamentar. Porque daí você vai ficar com o peito muito mais cheio e ele acaba ficando pesado e lógico que, né? Agora, amamentar não vai cair mais o peito do que não amamentar. Não tem nada relacionado com isso, né? Teve muita gente durante uma época que não amamentava porque achava que, né? Estética, né? Não muda nada em relação. O que acaba fazendo cair é a idade, né? Então, conforme os anos vão passando, independente da pessoa ter amamentado ou não, vai cair o peito dela, lógico, não tem jeito, né? Não tem jeito. Doutora, tem leite fraco ou leite forte? Não existe leite fraco, tá? Às vezes o que pode ter é pouco leite. Tem algumas mulheres que não têm uma quantidade suficiente, mas leite fraco não existe, tá? Até mesmo porque é impressionante, né, como que é a natureza, mas mesmo em mulheres desnutridas, o leite ele é adequado. Então, a verdade, o bebê ele é meio que um parasita, né? Ele acaba tirando tudo, mesmo que a mulher não tenha. Ele acaba retirando para você conseguir fazer o leite adequado.
o que a gente tem é que a gente tem uma diferença entre o leite do começo da mamada e o leite do fim da mamada. Então, o leite do começo da mamada é um leite que tem mais água, que tem mais vitaminas, que tem mais proteínas, mas que tem menos gordura. E o leite do fim da mamada, né, que é chamado de leite posterior, ele é um leite que tem mais gordura. Então, o que acontece? Se o bebê ele mama só o leite do começo e ele não mama o leite com gordura, ele vai perder peso, ele não vai ganhar peso. Então, eu ia perguntar mais pra frente, isso. mas como que a gente sabe qual é o começo da mamada e qual é o final da mamada? Tem um tempo certo da mamada? Então, se você olhar o leite, você vai ver que ele muda de cor. Então, isso, geralmente, a mulher que tira o leite, né, ela vê que muda a cor do leite. Então, é a transição. Mas, aquela que não tira leite, que só põe o bebê, que a verdade você nem vê muito a cor do teu leite, geralmente, assim, quando o peito murcha, quer dizer que ele conseguiu mamar até o fim da mamada. Que está no fim da mamada. Isso. Tem mulheres que têm muito leite. Muito leite. E geralmente aquelas que têm uma quantidade até exagerada de leite, acaba sendo muito leite anterior. E daí o bebê não consegue chegar no fim da mamada. E daí você pergunta, mas na hora que você dá de mamar, você consegue murchar? Ah, ele não consegue murchar. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que tirar um pouco de leite anterior e colocar... Antes de dar. E daí você vai colocar ele já... com menos leite anterior, porque daí ele vai conseguir chegar no leite posterior e ele vai conseguir ganhar peso. Então a senhora já está respondendo também uma outra pergunta, que é como é que eu sei se o meu leite está sendo suficiente para o bebê? Ele tem que ganhar peso. Ele tem que ganhar peso, isso. Esse acompanhamento é feito de rotina, né, doutora? Com certeza, é muito importante com certeza. fazer esse acompanhamento do peso do bebê, Sim. Acho que é semanalmente, como que é no Sim, começo? então, no começo, até a gente ver que esse bebê está ganhando peso, às vezes a gente faz a cada 3 dias ou uma vez por semana, né? Então a gente tem que acompanhar até o bebê começar a ganhar peso. Na hora que ele começou a ganhar peso, daí você pode fazer mensal. Certo. Mas no começo tem que fazer semanal. E aí, também nesse assunto, se ele não ganha peso, é nesse momento que a gente pensa em suplementar com mamadeiras, essas coisas, ou, eu tô achando que meu nenê tá com fome, eu vou lá e eu mesmo faço uma mamadeira para dormir melhor à noite. Como que funciona essa prática da suplementação? A verdade, a gente tem que evitar o máximo de suplementar, porque na hora que a gente começar a suplementar, muitas vezes, né, é uma bola de neve e você acaba perdendo e acaba desmamando, né? Então, a gente pede que realmente vai num profissional de saúde para ele acompanhar. E se ele achar que precisar complementar, ele vai complementar. E não ser uma coisa assim da mãe que vai começar a oferecer. Porque senão a mãe, a avó, a sogra, a vizinha, né, todo mundo sempre acha que o bebê está com fome. Né? A gente sabe isso, né? Isso. Quantas mães que amamentam, que vem alguém do lado olhando e fala, teu bebê tá chorando, ele tá com fome. Teu bebê, né, tá dormindo muito, ele tá com fome. Teu bebê, né, qualquer coisa que ele faz, ele tá com fome, né? Tá Parece com que você fome. sempre A primeira culpada, né? É a mãe que não deu sempre o peito ali pro nenê. Exatamente. Fome ou sede, né? Porque agora no verão também, como a senhora falou, né, no nosso país tropical aqui... Isso. Muita gente fala, mas você dá só você não dá água? Como assim? E é muito importante isso. Não é para ser dado água para criança que está mamando exclusiva no peito. Por quê? Tem um porquê disso. Primeiro, porque se você está dando água, você vai dar menos leite. E principalmente porque o fato de você dar água, você vai estar lavando esse trato gastrointestinal e lavando também todas as defesas que o leite materno está dando. E o leite materno, ele tem um anticorpo, que é a imunoglobulina, e essa imunoglobulina, ela é extremamente rica no leite materno e ela tapeta todo o trato gastrointestinal. E daí ela não deixa que as bactérias ruins se grudam. Na hora que você dá água ou chá para aquela criança, você está lavando. E daí você deixa a oportunidade para alguma bactéria, muitas vezes junto com essa água que não está limpa, vai acabar entrando e vai acabar dando uma diarreia aguda, vai começar a dar algum problema intestinal para essa criança. Então, não é para dar água, não é para dar chá, não é para dar nada, é para ser aleitamento materno exclusivo e de preferência até os 6 meses de idade, tá? Depois dos 6 meses que a gente vai começar a introduzir, então, outros alimentos, né? Começar a fazer, então, o desmame. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o quadro raio-x ideal, né, da amamentação. Só voltando então na questão do mito e verdade, então
A questão a gente já perguntou, né? Se cai o peito, não cai o peito, se dói, nem sempre, né? Então também seriam mitos, né? Não. Se tem leite fraco, mito total, né? E a próxima é verdade que a mulher não engravida enquanto está amamentando? Então, provavelmente não, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mito também. É mito também, porque você sabe que tudo depende da parte hormonal dela. Então, ela pode, de repente, começar a ovular amamentando, e daí você pode engravidar logo a seguir. Então, logo no começo não, mas depois de 2, 3 meses ela já pode engravidar. Tem que tomar muito cuidado, né? Então, também mito. Mito. Né? Desfizemos alguns mitos. Agora vamos falar das verdades, então, doutora. Né? Então, eu até anotei aqui, né, para a gente não se perder, assim, o que seria a amamentação ideal. Então, a senhora algumas coisas a senhora já até respondeu, mas agora a gente vai falar, se a senhora quiser até falar olhando para a câmera ali, para nosso público guardar bem essas orientações, né, do que é verdade. A amamentação ideal, ela deve começar quando? Começar na primeira hora pós-parto, né, ou nas primeiras horas pós-parto, já colocar esse bebê pele a pele e ele começar a mamar o mais rápido possível com uma orientação, para ele fazer uma boa pega. Né? Então, ele tem que iniciar o mais precocemente possível e, de preferência, durar exclusivamente até os 6 meses de idade. Quanto tempo deve durar cada mamada e qual que tem que ser o intervalo entre uma mamada e outra? Isso depende muito da criança. Então, a verdade, eu sempre falo que medicina não é matemática. A gente se apega muito a números, né? Mas tem bebês que mamam aquilo que ele precisa em 5 minutos. E tem outros que precisam de 40 minutos. Então, às vezes até um pouco mais. Porque, né, é difícil a gente falar, mas assim, os principais nutrientes e a maior quantidade, tem alguns estudos que mostram que em 8 minutos você já faz 90% do leite. E o resto ele vai, né, às vezes é só um carinho, o resto. Ali, isso, então ele continua. Então é variável. O tempo de mamada é difícil você estabelecer, né? Mas a gente pede para as mães, mais ou menos, olharem no começo quanto tempo o bebê está mamando, principalmente para elas saberem, para elas se conhecerem e, dependendo do ganho de peso do bebê, talvez a gente possa orientar alguma coisa. Agora, se você pega um bebê que mama 5 minutos e que está ganhando peso, você não vai mexer nisso. Agora, se você pega um bebê que mama 5 minutos, que dorme depois daqueles 5 minutos e não está ganhando peso, você vai falar para essa mãe, ele precisa mamar mais tempo. Então, você precisa acordar ele, você vai precisar tirar a roupa, deixar ele mais, né, incomodado às vezes, para ele ficar mais acordado e continuar a mamada. Porque às vezes é só um soninho, uma preguicinha que deu, né? Então, o tempo da mamada é variável, mas a gente vai ver isso com ganho de peso. Depois, o intervalo das mamadas também é variável, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem falado é livre demanda. Livre demanda quer dizer o quê? Quando o bebê quer ou quando a mãe quer. A mãe está com o peito muito cheio, ela está angustiada, ela pode colocar o bebê dela, né, para ver se ele mama. Então, está associado com a necessidade do bebê ou da mãe. E é variável também. Tem bebês que mamam de hora e meia. E tem outros que demoram 4 horas para mamar, né? Dormem e mamam daqui a 4 horas. Novamente, o que é importante? O ganho de peso. Tá? Então a gente vai ver, se esse bebê mama a cada 4 horas, mas ganha peso, eu preciso acordar ele a cada 3? Não. Eu preciso acordar ele no meio da noite? Se ele está ganhando peso? Não preciso acordar ele de madrugada. Deixa ele fazer o horário dele. Agora, se eu estou com um bebê pequeno, filho de mãe diabético ou às vezes muito pequeno para a idade gestacional, que não está ganhando peso adequadamente, eu vou pedir para a mãe acordar ele. Tá? Então eu vou pedir, não, acorda a cada 3 horas ou a cada 2 horas, daí depende do bebê e do ganho de peso, a gente vai ter que trabalhar com esse intervalo. Tá? E depois que mama, né, ainda continua valendo a rotina? Como é que põe para dormir essa criança? Que normalmente eles fazem cocô e dormem depois que eles mamam, exatamente. Né? Então, primeira coisa que é importante a gente saber é que quando o bebê mama no peito, ele não ingere tanto ar. Diferente do que um bebê que mama numa mamadeira.
né? Então, quando ele mama na mamadeira, ele tem que arrotar um monte, porque ele engoliu um monte de ar. Quando ele mama no peito, ele pode engolir um pouco de ar, mas se a pega está boa, principalmente no começo, ele não engole muito ar. Então, a gente até coloca ele em posição de arrotar, sempre depois de mamar, mas muitas vezes o arroto, as mães no começo falam, ele não arrota, é assim mesmo, não arrota porque não ingere muito ar. Conforme ele vai aumentar a quantidade de leite que ele vai mamar, provavelmente ele vai arrotar mais, né? Então sempre colocar para arrotar, e depois disso, como que a gente vai colocar ele para dormir? Então hoje em dia, a gente tem colocado eles de barriga para cima. Por quê? Por causa do problema da morte súbita, né? Então a gente tem a morte súbita, que pode ocorrer nos 6 primeiros meses de vida, tá? E que pode estar associado com a posição de barriga para baixo. Então, por isso que os bebês são colocados de barriga para cima para dormir. Mas antigamente era outra posição, né? Isso, antigamente... Porque falava que se colocasse de barriga para cima... Ele podia vomitar e aspirar. Mas hoje em dia a gente sabe que o risco de morte súbita é maior do que o risco dele voltar e sem engasgar pelo leite. Então a mãe pode colocar de barriga para cima e dormir tranquila. Exatamente. Ela coloca de barriga para cima, de preferência, lógico, com um travesseirinho, a cabeça um pouquinho mais alta do que o pé, né? E de barriga para cima. Certo. Até quando então a gente deve amamentar exclusivamente e depois não exclusivamente? Como que funciona? Isso. Então exclusivamente, se der, né? Porque tudo depende do trabalho da mulher, né? Às vezes ela tem que voltar para o trabalho e não consegue, mas o ideal é 6 meses exclusivo, sem nada mais. Só sem peito. Água, sem chá, sem frutinha, sem danoninho, né? Sem mais nada. Tá. Então, até 6 meses. Depois dos 6 meses, ela vai começar a introduzir, em primeiro fruta, depois papinha de sal, a primeira papinha, depois a segunda papinha. E aos poucos, conforme ela vai... A fruta não substitui a mamada, mas a papinha de sal, sim. Então, na hora que ela introduz a papinha de sal, ela já diminui mais uma mamada, depois a segunda papinha, mais uma mamada. E com isso, então, ela vai substituindo, né? Pela alimentação, o aleitamento. E daí o aleitamento ele fica complementar, ele vai complementar a comida. Uhum. E daí ele pode ser mantido até 2 anos ou mais, né? Então isso fica a critério da mãe, da criança. Mas tem alguma diferença significativa da mãe que amamentou 6 meses e aí fez um desmame e logo parou de amamentar, ou daquela que continuou até 2 anos ou mais? Sim, sim. Em termos de saúde do bebê, da criança? Porque a verdade você continua, primeiro, você continua com os anticorpos, né? Lógico que é uma quantidade menor, mas principalmente em relação à otite, infecção de ouvido, né? Tudo isso faz diferença, então até 2 anos você diminui a infecção. E a gente sabe que é muito frequente mães que desmamam e a criança começa, né? Com uma otite atrás da outra, uma diarreia atrás da outra. Então, mesmo depois de 6 meses, é importante o aleitamento materno. E depois, também em relação ao fato de você dar, por exemplo, se você tira o leite materno, o que você vai dar no lugar? Geralmente você vai dar leite de vaca, né? Então é a proteína da vaca, que a gente sabe que também não é o ideal a gente dar uma grande quantidade assim no início da vida. Então quanto mais tarde você vai entrar com leite da vaca, melhor, né? E aí esse desmame, a senhora já começou a falar, vai sendo progressivo. Isso. Até que o bebê para de aceitar, a própria ou a mãe decide não ofertar mais. A gente fala até os 2 anos ou mais, né? Eu particularmente, não sou muito a favor de criança com 10 anos de idade tirando o peito da mãe para mamar. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, né? E tirar conforme a criança já está um pouco maior, daí você já tira, né? Certo. Doutora, e qual que é o melhor local para amamentar, assim, falando do raio-x da amamentação ideal? Hoje aqui no Brasil, como que está essa questão de amamentar em público? Tem um movimento mundial nesse sentido, mas também houve resistências. Isso. Como que está esse cenário? E qual seria, né? Em público mesmo? Ou é uma prática que deveria ser mais resguardada? Eu acho que assim, amamentar em público, eu acho que não tem problema. Muitas vezes, se você está fora e você está precisando amamentar, você tem mais que amamentar mesmo. Então, eu acho que
a gente tem que lutar por isso mesmo, porque amamentar não é nenhum atento ao pudor, né? Então isso é muito diferente uma coisa da outra. E aquilo que eu estava falando antes, para você conseguir dar o exemplo para as crianças, para os jovens de hoje em dia, você tem que mostrar o que você está fazendo. Então, se eu me esconder para amamentar, como que eu vou estar dando o exemplo que eu preciso dar, né? Então, ele tem que ser mostrado mesmo, porque é algo que tem que entrar na nossa cultura. Em termos de amamentar ao público, aqui no Brasil, a gente está avançando, né? Então, a gente teve aquele problema lá no Itaú, lá em São Paulo, agora está tendo um mamaço sempre lá, né? Para realmente mostrar que a gente não tem... como é que fala? Não tem nenhuma lei contra isso, e que a gente, aqui no Brasil, a gente está bastante resguardado, né, para isso, então a gente tem que trabalhar cada vez mais para permitir o aleitamento em público. Agora, uma coisa que acaba muitas vezes dificultando um pouco o aleitamento em público é o fato do próprio bebê, se ele for um pouco maior, ele acaba se distraindo na hora que ele está mamando, né? Você que amamentou 3, você sabe, né? Então, quando eles são pequenininhos, você pode amamentar em qualquer lugar, não tem problema. Agora, quando eles são um pouco maiores, você não consegue. Porque se tiver um barulho, ele já sai, ele já fica olhando o que tem em volta e ele não vai mamar, né? Então, são os pequenininhos, você consegue amamentar em público, mas os maiores, eles não te deixam, né? Mas é tão gostoso, né? Aquele momento que é só você e o bebê, eu gostava muito, assim. Mas ele quer só você. Sim. Se você conversa com outra pessoa, ele já reclama, né? Porque ele quer só você, né? Fica, depois ele começa até a morder, né? Para chamar a atenção. Mas isso também é gostoso, essa parte de morder, né? Porque eu sou super a favor da amamentação também, quis fazer esse programa, porque apesar de haver dificuldades e ser um período de adaptação, é muito importante, é muito gostoso, é uma experiência que fica na vida da gente para sempre, né? Com certeza. No meu primeiro filho eu tive bastante dificuldades e hoje, né, eu falo que eu sofri muito naquela época, mas eu não lembro do sofrimento. Eu lembro porque eles me contam, né? Minha mãe fala. O que ficou mesmo foram os bons momentos disso, né? Então, isso é muito mais gratificante. Com certeza, né? Com certeza. Mas é isso que eu falo. Você sofreu no primeiro e a maioria das mulheres sofre no primeiro. E daí, muitas vezes, elas desistem. Então, a gente está aí, tanto o Banco de Leite como a Clínica do Bebê e profissionais de saúde. Você tem que procurar um profissional de saúde que vai te orientar, que vai te ajudar. Porque é muito importante que dê certo. Então, e é exatamente para, já nos encaminhando para o final, sobre o serviço e como é que nós vamos buscar essa orientação mais específica, que eu queria conversar um pouquinho agora com a senhora, né? Botucatu, ela é privilegiada em termos de atendimento médico, mas a gente tem aqui esses 2 serviços que a senhora já citou, que fazem toda a diferença, né, doutora? Sim, com certeza. Então, para nosso público, né, tanto mulher como homem, né, porque os homens também fazem parte dessa... Sim, agora cada vez mais, né? Sim. Então, como é que funciona aqui, né? Seja no serviço privado ou no público o atendimento até o parto? Como é que é o pós-parto? Como é que pode ser, que serviços que a gente tem, quem pode ter acesso, como funciona? Se a senhora quiser deixar o telefone, o horário de atendimento. Então, a gente tem, aqui em Botucatu, a gente é privilegiado, primeiro porque a gente tem a Unesp, depois a gente tem a Clínica do Bebê e a gente tem pediatras em posto de saúde, né? Porque muitos lugares por aí nem tem mais pediatra em posto de saúde. Então, tudo isso, a gente é muito favorecida em relação ao cuidado desse bebê no começo da vida. Em relação, então, às dificuldades, a gente pede para a mãe que saiu muitas vezes amamentando, mas depois quando chega para casa, em casa, daí começa o problema, a procurar esse serviço de saúde. Pode procurar a gente no Banco de Leite, lá da Unesp, Botucatu, né? A gente tem atendimento no horário comercial, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Nosso telefone é 3811-6410. Então, 3811-6410. É só ligar para a gente, falar que tem dificuldade, marcar um horário lá com as meninas, que elas avaliam. Não tem problema, a gente está aberto para isso. E depois, pode também procurar a Clínica do Bebê, que eles também fazem um atendimento sem hora marcada, em termos de aleitamento materno.
ou até no posto de saúde, você conhece o pediatra, você vai lá, você marca, com certeza você vai ter um atendimento em termos de orientação de técnica, tá? Então, tem que procurar, não pode querer fazer sozinho e daí acaba desmamando, acaba entrando com alguma outra coisa porque não deu certo, né? Eu acho que isso é importante. Então pode procurar esses serviços, deve de qualquer forma, mesmo que não esteja tendo problema para amamentar, procurar continuar o segmento com o pediatra, né? Ou na clínica do bebê ou no posto, ou mesmo particular, né? Quem tiver essa possibilidade. Mas fazer o segmento desse bebê até os 6 primeiros meses de vida, isso, com esse rigor mais próximo, essa periodicidade, né? Mais perto. Mais perto. Esse acompanhamento. A partir do momento que está dando certo, que o aleitamento já está dando certo e a criança está ganhando peso, é uma vez por mês que ele vai ser avaliado. Certo. Não precisa mais que isso. Agora, o importante também da gente lembrar, e isso eu tenho que também falar isso para alguns colegas meus pediatras, é que o ganho de peso de crianças que amamentam também é muito variável. Então, aquela coisa de falar, não, a criança tem que ganhar 25 a 30 gramas por dia, isso foi feito na época que a gente usava a mamadeira. Tá? Então, crianças que mamam no peito, às vezes podem ganhar 10 a 13 gramas por dia, não obrigatoriamente precisa ganhar 25. Então, às vezes a gente acaba desmamando, achando que ele não está ganhando peso suficiente. Não. Cada criança tem a sua curva de crescimento. Algumas vão ganhar 13 gramas por dia. E você tem que aceitar isso, porque conforme ele vai se estabilizando, ele vai melhorar a curva dele. Mas é a curva dele, né? Então a gente não tem que querer que todo mundo ganhe exatamente o mesmo peso. Até porque depois na vida adulta também cada um vai ter exatamente. A gente é totalmente diferente. Isso começa já lá nos primeiros dias de vida. E assim, né, rapidamente também, para as mulheres que têm muito leite e querem doar leite, que é uma coisa né, que é muito boa e que o banco de leite tem um serviço diferenciado também, né? Vai buscar, né, a domicílio. Isso, exatamente. Então, o banco de leite, ele precisa de leite materno, leite humano, para os prematuros internados, principalmente, e a gente pasteuriza esse leite que vai ser doado. Então, para uma mulher ser doadora, o primeiro requisito é que ela esteja amamentando. A gente não aceita leite de mães que não estejam amamentando, porque a gente preza pelo aleitamento materno. E depois, se essa mulher está tendo bastante leite e ela quer doar, ela ligar para a gente, nesse 3811-6410, e ela falar, eu quero doar. O que a gente faz? A gente vai na casa dela, a gente leva o frasco esterilizado, a gente leva a máscara, o gorro, tudo para conseguir tirar o leite com mais propriedade. A gente orienta para ela como que ela tem que tirar o leite. Na casa dela, a gente vai colher os exames de sangue que precisa para ser doadora. E depois, quando ela tiver o frasco cheio, ela vai ligar para a gente, olha, consegui preencher um frasco, a gente vai buscar esse frasco na casa dela. Então, ela não precisa sair de casa para doar o leite. O trabalho dela é só colher e guardar e armazenar. Isso, ligar para a gente e falar, olha, eu estou tendo muito leite, ou eu quero doar, porque a produção de leite, ela depende de quanto que é utilizado, né? Então, no começo, às vezes parece que tem muito e depois desaparece, né? Aquela coisa que a mãe fala, não tenho mais leite. Por quê? Porque a produção de leite, ela é cíclica. Ela vai aumentando e diminuindo conforme o bebê vai precisando mais. Conforme ele vai bebendo, eu vou aumentando a minha produção. E depois parece que tem pouco, depois parece que tem mais, né? Então conforme a mãe está tirando, se ela começa a tirar um pouco para doar, não tem problema, o corpo dela vai formar mais. Vai formar, não precisa ter esse medo. Eu vou tirar, eu vou tirar e não vou ter para o meu filho. Não, você tira, você vai ver que conforme você vai tirando, e também a gente tem mulheres que têm uma quantidade enorme que tem que tirar mesmo, porque senão elas têm muito leite anterior, então essas daí elas têm que tirar e por favor, não jogue leite fora, né? Ligue para a gente, que a gente vai orientar você, né? Então isso é muito importante, que tem muita gente que joga leite fora e que não sabe, né, da possibilidade de doar, e para a gente é muito importante, para os nossos prematuros. Que legal, doutora. Então assim, para a gente encerrar, queria pedir para a senhora olhar para a câmera lá do nosso público. E qual é o recado que a senhora deixa para as mulheres que ainda têm dúvida, né? Se quer ou não quer, se vai tentar ou não vai tentar amamentar? Então, eu acho que assim, sempre que você tem dúvida, você tem que pensar
o que você quer para o teu filho, né? Se você quer o melhor para o teu filho, então o melhor é o leite materno. É como para você quer o melhor, você sempre está preocupado qual que é a nutrição melhor para mim, qual que é, né, a academia melhor, qual que é a ginástica. Então, a primeira coisa que a gente pode proporcionar para os nossos filhos é o leite materno. Né? Então, não vai ser só a roupa, a segurança, né? O governo melhor, não. Se concentre naquilo que você pode fazer para o teu filho. E o que você pode fazer é amamentar ele. Então, vai atrás da amamentação porque vale a pena. E se você tiver alguma dificuldade, conte conosco, porque a gente está aqui para ajudar, para melhorar e para a gente melhorar o futuro dos nossos filhos. E a gente só vai melhorar o futuro melhorando a saúde deles. E a saúde deles começa com o aleitamento materno. Nossa, muito obrigada, viu, doutora? Então, essa foi a doutora Saskia Fechetti, lá da Unesp, do Banco de Leite da Unesp, médica pediatra, neonatologista, que nos deu uma aula sobre o aleitamento materno, deixou aqui muitas informações, muitas dicas, o lado bom e essa mensagem positiva de que é necessário, de que é possível e que a gente espera que cresça cada vez mais. Eu, particularmente, também recomendo. Eu sou Adriana Ribeiro, nós estamos encerrando mais uma Estação Saúde e não se esqueça, se você tem dúvidas sobre esse tema ou qualquer tema de saúde ou tem alguma dica, alguma sugestão sobre um programa que você gostaria de ver aqui, escreve para a gente. Na próxima viagem, a gente ainda não sabe, mas talvez o destino seja o que você escolheu. Até lá!